Alô? Aí. Beleza. Boa noite, gente. Eu tenho uma memória de infância, não sei se é que eu estou ficando velho, mas eu estou tendo memórias de infância ultimamente. Quando eu tinha uns 12 anos, então já nem era tão infância, mais adolescência já quase, né? Mas a gente foi visitar uns amigos dos meus pais, e eles tinham uma casa muito bonita. E uma coisa que mais me marcou naquela casa, isso que eu não sou um cara ligado, assim, não fico muito observando essas coisas, mas é uma casa de 2 pisos e o quarto de casal tinha uma sacada que olhava para a sala de estar. E eu achava aquilo um troço fabuloso, assim, né? Tipo, nossa, um dia eu vou ter uma casa assim, com uma sacada do quarto para dentro, uma sacada grande dentro de casa, eu ficava pensando. Anos depois, muitos anos depois, voltamos àquela casa, a Jo estava junto comigo, né? Então já faz muitos anos depois. Eu li para aquela sacada e disse, sério, cara? Era uma sacadinha assim de meio metro por 70 centímetros. Né? Era um cubículo, assim, era um enfeite mesmo, né? Não era uma sacada gigante. Mas aquela memória tinha ficado grande, porque, enfim, criança a gente dimensiona as coisas de um jeito, mas quando a gente olha de novo, não era bem o que a gente tinha imaginado. Nesse caso aqui, a sacada era bem menor do que eu imaginava na minha mente que ela de fato era. E eu quero falar para a gente, nós, hoje, que muitas vezes na nossa vida cristã, nós temos a experiência invertida dessa minha experiência da sacada. A gente imagina que a vida com Deus é isso aqui. Mas quando a gente olha de novo, de repente a gente vê que é um negócio muito maior. A nossa sacada do Evangelho, digamos assim, a gente imagina que é uma sacada pequena. Mas quando a gente olha de novo, com mais cuidado, a gente vê, na verdade, que ela é muito maior. E eu quero colocar para a gente hoje, baseado no texto que nós vamos ler, que nós precisamos ampliar alguns conceitos, ou abrir a nossa mente, melhorar a nossa imaginação em relação àquilo que Deus tem para nós, em relação do tipo de vida que Deus está propondo para nós. E eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e nós vamos então ler o capítulo todo, e nós vamos ver então, tentar ampliar o nosso conceito, tentar ver o que Deus tem para nós. Então, Mateus capítulo 3, nós vamos ler então. Isso. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente, né? Diz a piada. Isso, fica aí, ache seu texto aí. Diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer para si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio
da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondeu: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrada. Eu quero propor que esse texto sugere que nós temos que ter pelo menos 3 ampliações, vamos dizer assim. A primeira é que o Evangelho é mais abrangente do que nós imaginamos. A segunda é que o discipulado é mais radical do que nós imaginamos. E o terceiro é que o amor de Deus é mais profundo do que nós imaginamos. Eu creio que esse texto nos fala dessas verdades. Vamos ver no primeiro momento essa ideia de que o Evangelho é maior ou mais abrangente do que provavelmente nós imaginamos. E a palavra Evangelho não aparece nesse texto, né? Ela não está aqui, se você prestou atenção, a palavra Evangelho não aparece aqui. Mas nos outros textos paralelos, né, nos outros Evangelhos, em Marcos, por exemplo, é Jesus que vem pregando, e ele diz, em Marcos 1, diz que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então está tudo vinculado, né? E nós temos que pensar, nos perguntar o que é Evangelho. E a palavra Evangelho significa boa notícia, esse é o sentido literal dela. Mas que boa notícia é essa? A boa notícia que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Essa é uma boa notícia. Mas esse não é o Evangelho. Será que seria que Jesus morreu pelos nossos pecados e a gente pode ser salvo? Essa é uma baita notícia. Mas também não está bem no centro do Evangelho. Nós vemos aqui que o Evangelho está conectado à ideia do reino de Deus. E se nós olharmos para a Antiguidade, a palavra Evangelho, ela se refere àquelas proclamações oficiais do governo. É como se a gente, agora acho que nem tem mais, né, mas eu lembro também da infância, estou ficando velho mesmo, né, que tem aquela rede de cadeia nacional que o presidente vai falar e que todo mundo tem que assistir a mesma coisa na TV. Vocês lembram disso? Se você tem um pouquinho mais de idade, você vai lembrar disso. Mas naquela época, você imagina lá uma praça da cidade, vem o carinha com a corneta lá e... né? Ó o Evangelho do imperador, no caso romano. O que ele vai dizer? Vencemos a batalha. Conquistamos mais um pedaço de terra. Nasceu o herdeiro. Eles vêm trazer aquilo que eles consideravam uma boa notícia. É isso o sentido da palavra evangelho naquele contexto. E aqui, os escritores do Novo Testamento, os nossos evangelistas, né, os evangelhos, eles dizem assim, fazem a mesma coisa, tocam a trombetinha, metafórica, eles não tocam aqui de verdade, mas assim, tipo, cara, para um pouquinho, presta atenção. Comunicado oficial, o reino de Deus está chegando. Não é o reino de César, não é nada que vocês estão imaginando aí, não é que um novo país está invadindo, não. O reino de Deus está chegando. Há um novo rei aqui, bem próximo, chegando para governar este mundo. Talvez uma outra coisa que a gente pode imaginar é quando, às vezes, alguém adquire um negócio novo, né, que não estava indo muito bem, eles põem logo a placa ali, sob nova direção, né, para mostrar, ó, a comida antes do restaurante não era muito boa, mas agora, com a nova direção, a coisa vai em frente. Né? É isso que ele está dizendo. O mundo agora, sob nova direção. É o reino de Deus que está aqui. É Deus que vem reinar. Agora, esse reino de Deus, nós temos que entender no contexto bíblico que esse conceito vem desde a criação. E, de novo, a palavra reino não aparece lá em Gênesis 1 e 2, mas nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, o mundo era organizado, certo? Estava tudo no seu devido lugar.
a vontade de Deus era feita plenamente, porque não havia pecado, não havia maldade, não havia rebeldia, não havia nada disso. Tudo estava no seu devido lugar. Deus, o ser humano e o restante da criação, tudo em harmonia. E a gente sabe que as coisas não ficaram assim. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e às vezes a gente se perde um pouco nisso, porque tem gente que pensa assim, não, mas só porque comeram daquela frutinha lá, tipo, né, foram expulsos do paraíso, pô, que chato. Mas aquilo é muito mais do que uma desobediência, é um ato de rebeldia, é um ato de dizer assim, eu não quero Deus se metendo na minha vida. É isso que Adão e Eva estão dizendo quando comem daquele fruto. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer o que eu quero. E aí, então, justamente aquela harmonia que havia na criação, aquela harmonia é rompida. Aquela harmonia é desfeita. Nós podemos dizer que na criação céu e terra estavam unidos. E que agora, com essa rebeldia do ser humano, céu e terra meio que se rasgam, se rompem. Nós estamos aqui na terra e Deus está no âmbito do céu. E nós vemos então que Deus tenta restaurar esse reino, né, o seu reinado, através de Abraão, seus descendentes e o povo de Israel. Nós sabemos que eles foram escolhidos para abençoar todas as famílias da terra, né? Conhecemos a história. Eles deveriam demonstrar para os outros povos como seria se céu e terra se reunissem novamente, como seria se Deus, de fato, a vontade de Deus fosse feita no meio do povo de Israel. E nós temos, a história segue com muitos altos e baixos, né? Mas nós temos um momento crítico na história de Israel, em que Israel diz assim, nós não queremos mais que Deus reine sobre nós. Nós queremos um rei que nem todas as demais nações. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É quase que um déjà vu da história do Éden. Diz assim, cara, Deus, nós não queremos mais. Nós queremos fazer o que nós queremos. Nós queremos ser igual aos outros. Nós queremos ser igual às pessoas que não te conhecem, Deus. Pode ser? E Deus meio que topa, né? E na misericórdia dele, ele decide usar os reis de Israel para se revelar. É uma coisa assim que eu acho fantástica, que Deus usa até mesmo esse momento de rebeldia para se revelar ao povo. E eu queria dar uma olhada com vocês em 2 Samuel, no capítulo 7, que é um capítulo muito importante. Porque nesse capítulo, justamente, Deus faz uma aliança com o rei Davi, e que nós vamos ver que essa restauração do rei vai ser efetivada, do reino de Deus vai ser efetivada através de Davi. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 em diante, diz o seguinte, isso aqui é Deus falando para Davi através de um profeta, tá? Diz o seguinte, quando sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer um erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com os açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus está aqui então prometendo a Davi que ele sempre haveria um descendente de Davi no trono de Israel, e não só isso, que essa dinastia dele seria eterna, e que ele ia saber disso porque
viria um descendente de Davi, a quem Deus amaria, e diz assim, eu serei pai e ele será meu filho. Olha que interessante isso. E se nós formos umas folhas mais para frente, no capítulo 12, Davi tem um filho chamado Salomão. Vocês conhecem a história. Mas, capítulo 12, verso 24 e 25. Olha só que interessante. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã lhe deu o nome de Gedidias. E se você olhar a nota de rodapé, na minha Bíblia tem um Bzinho, tá vendo? Tem um Bzinho, se você tem a NVI tem uma notinha de rodapé. Gedidias significa amado pelo Senhor. Vocês não acham interessante? Promessa de um descendente que será amado por Deus. Davi tem um filho, Salomão, e ele tem um outro nome que é amado de Deus. Será que essa promessa se cumpriu aqui plenamente? A gente sabe que Salomão foi um cara legal, mas teve seus defeitos, né? Sim, ela se cumpre de um modo parcial, mas quando nós voltamos para o nosso texto de Mateus, vocês não acham interessante como o texto que nós lemos termina? Ele termina com o quê? Com Jesus sendo batizado, e o que tem lá? Uma voz do céu dizendo o quê? Tu és meu filho amado, este é meu filho amado. Jesus é esse descendente de Davi. Jesus é aquele que tem Deus como pai num sentido maior. Por quê? Porque o reino que está vindo aqui não é só o reino de Israel sendo restaurado. O reino que está vindo aqui é o reino de Deus. Totalmente de Deus. E isso é muito interessante. Porque os judeus, naquela época, estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Eles não tinham plena liberdade. Eles estavam na terra deles, mas quem mandava mesmo eram os romanos. E eles esperavam muito que esse rei, que prometido desde lá de 2 Samuel 7, chegasse e expulsasse os romanos dali. Era essa a expectativa deles. Só que a expectativa que os judeus estavam tendo, eles eram que nem aquela imaginação da sacada. E Jesus está dizendo assim, não, cara, eu não vim simplesmente, não estou preocupado com esse pedacinho de terra aqui e livrar vocês dos romanos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O evangelho é mais do que se livrar dos romanos. Vocês estão entendendo? É reverter todo aquele processo de mal que foi estabelecido com a entrada do pecado no mundo. O reino de Deus quer de novo unir terra e céu, quer restaurar o seu relacionamento, o nosso relacionamento com o Criador, o nosso relacionamento uns com os outros e com o restante da criação. Deus quer fazer mais. Eu ia trazer para vocês verem, mas esses dias eu estava arrumando meu escritório e eu achei uma fita cassete. Você sabe o que é uma fita cassete? Alguns sabem? Ah, alguns sabem, né? Você sabe o que se faz com uma BIC e uma fita cassete? Sabe, alguns sabem, né? Então você quer achar a música lá, né? Bah, vai demorar muito, você pega, girava a cassete com a BIC, né? Cara, o que eu faço com a fita cassete hoje? Nada. Né? Nada, não serve para nada. Ela suja, ela mofa, ela fica magnetizada, ela enrosca. É tão melhor a gente usar o Spotify ou o YouTube Music, ou seja lá que plataforma digital você usa. Você vai na música que você quer. É isso que está acontecendo aqui. Cara, esquece a fita cassete, Jesus está dizendo para os judeus. Esquece a fita cassete. Esquece esse troço de se livrar dos romanos. Deus está vindo para consertar o mundo inteiro. E tu está aí preocupado com os romanos. Vocês estão entendendo? O evangelho é maior do que a gente imagina. Só que às vezes parece que a gente está preocupado com a fita cassete. Cara, curte a tua plataforma digital. Né? Vocês estão entendendo que é uma ilustração, né? Não estou dizendo que o Spotify é de Deus, tá? Não vai por esse negócio aí.
Mas é um outro nível, gente. É isso que está acontecendo aqui. Então eu queria que você pensasse muito nisso. Sim, o Evangelho tem a ver com você, sim, o Evangelho é uma boa notícia que tem para você pessoalmente, mas o Evangelho é maior que isso. É essa notícia de que há um novo reino no mundo e que ele está trazendo o reino de Deus. E aí nós vamos para a nossa segunda ampliação, que é que o discipulado é mais radical do que a gente imagina. E quando eu falo discipulado, eu não estou falando daquele encontro de 1 a 1 que às vezes a gente chama de discipulado. Né? Não tem nada de errado com isso, faça seu discipulado nesse sentido. Mas aqui, essa ideia de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, de ser aluno de Jesus. E a proposta que Jesus tem é muito mais radical do que talvez a gente nem imagina. Por que isso? Porque o reino de Deus, se de fato o que eu falei antes é verdade, se o reino de Deus está vindo, se há um novo reino no mundo, que ele está restaurando todas as coisas, então não há mais espaço no reino de Deus para ídolos ou ideologias, para traição e descumprimento de contratos, não há espaço para mais exploração de desigualdade social, não há mais lugar para raiva e violência, não tem mais lugar para promiscuidade e tráfico de pessoas, não tem mais espaço para roubo e corrupção, não tem mais espaço para mentiras e golpes no WhatsApp. Tudo isso aí é coisa do passado. Isso não seria ótimo se nós vivêssemos de fato nessa realidade, onde essas coisas não existissem? Eu creio que seria. E por que isso não acontece? E a resposta é meio xarope, porque não acontece por causa de nós. Porque nós, tantas vezes, não queremos fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Talvez você diga assim, não, mas eu quero fazer a vontade de Deus. O problema são os outros não querem fazer, eu quero. É mesmo? Considere o exemplo de Jesus, dos judeus que nós vimos nesse texto. Muitos estão se aproximando ali para ser batizados, e João Batista diz assim, mais devagar, raça de víboras. Mais devagar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele diz muito claro, olha, vocês acham que vocês são os certinhos, porque vocês são descendentes de Abraão? É isso que vocês acham? E que o problema são os samaritanos, e os romanos, e os pagãos, e os não sei mais quem? É isso que vocês acham? Não, 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 não. O problema são vocês. O problema são vocês que deveriam viver como o povo de Deus e não estão vivendo. Por quê? Porque o machado está ali, prontinho, para cortar a árvore que não dá fruto. Vocês estão entendendo? É muito forte essa situação. E quando nós pensamos no que João Batista está fazendo, que é o batismo, a coisa fica um pouquinho mais complicada ainda. Por quê? Porque se você olhar no Antigo Testamento, não existe batismo no Antigo Testamento. Não existe. Tá? Uma novidade. O que existia? Existia, sim, as pessoas, às vezes, terem que se lavar para se purificarem. Né? Um ritual de purificação, algo religioso, né? Você tocou no corpo de uma pessoa morta, você tinha que se banhar para estar puro novamente e tal. E o batismo foi inventado pelos judeus para quando uma pessoa que não era do povo judeu queria se converter ao judaísmo. Então, quando um pagão qualquer lá queria, não, eu entendo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, eu quero me converter, ele diz assim, então, você tem que se batizar, você tem que ser circuncidado, e assim por diante, fazia parte do processo de aceitação da pessoa. Tá certo? O cara que não era judeu. Quem é que João Batista está batizando? Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim, judeuzinhos, queridos, vocês estão se comportando como pagãos. É isso que vocês precisam se converter, de verdade. E nós podemos ir além nessa imagem do batismo, porque essa coisa de passar pela água
tem uma outra simbologia no Antigo Testamento. Vocês lembram que o povo de Israel era escravo no Egito, e como é que eles saíram do Egito? Passaram pela água, passaram pelo mar. E é como se ele dissesse aqui, ó, gente, vocês voltaram para o Egito. Está na hora de sair do Egito de novo. Vocês se escravizaram no seu pecado, na sua rebeldia. Sai do Egito de novo. Ou a gente pode pensar que para entrar na terra prometida ali, né, eles tiveram que atravessar o Jordão, o mesmo rio, né? Quer entrar na terra prometida? No reino de Deus? Tem que passar pela água. E eu creio que nós somos muito parecidos com esses judeus. Porque quando a gente olha para o nosso pecado, a gente diz assim, não, mas eu falei uma mentirinha, mas, né, afinal de contas, não tinha outro jeito. Não, mas o fulano é um sem vergonha. Né? Não é assim que a gente faz? A gente facilmente tem 2 pesos e 2 medidas. A gente vê o problema está nos outros. Mas nós temos que ver o problema também em nós. E a proposta de Jesus é radical, o discipulado, porque ele quer um arrependimento radical. Um arrependimento que não é só da boca para fora. E a gente vê isso aqui muito claramente, porque a palavra arrependimento, ela tem a ver com uma mudança de entendimento, com uma mudança de conduta, de práticas. Porque se a gente só adapta as nossas práticas, aí você corre um grande risco de ser um legalista, você está se conformando. Né? Que nem aquele cara que diz assim, eu só uso cinto de segurança porque senão eu vou ser multado. Mas ele não entendeu que o cinto de segurança é para a sua segurança, certo? Se ele entendesse que o cinto de segurança, de fato, era para o bem dele, ele não precisaria nem de uma lei que dissesse você tem que usar o cinto de segurança, ele botaria o cinto de segurança e pronto. Né? Então, o arrependimento, ele é essa mudança da nossa mente, do nosso entendimento, mas também da nossa prática. Um pouquinho que minha tecnologia aqui está... Isso. Então, nós temos que passar por esse processo de arrependimento. Nós temos que ver tanto a nossa mentalidade e a nossa prática. E eu queria desafiar você a pensar um pouco sobre isso, a pensar um pouco sobre a sua vida. Porque muitas vezes, seja nas nossas relações de trabalho, seja no nosso casamento, seja relação de pais e filhos, muitas vezes nós temos tensões nesses momentos, temos dificuldades nesses relacionamentos, e a nossa tendência é dizer assim, onde está o problema? O problema é aquela mulher, né, que Deus me deu. Esse é o problema. No meu caso, não, né? Não quero dormir no sofá hoje. Tô brincando. Mas a gente tem essa tendência de achar que o problema no nosso casamento é a outra pessoa, que o problema nas nossas relações de trabalho é o meu chefe, ou o meu subordinado. A gente dificilmente olha para nós e diz assim, cara, será que eu tenho culpa nesse troço aí? E eu não estou dizendo que a outra pessoa não é culpada, tá? Eu só estou dizendo assim que a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos. E aí nós temos que, tendo esse entendimento, passos concretos de mudanças. A crítica de João Batista aqui para esses líderes dos judeus é que eles não têm dado fruto de arrependimento. Ou seja, eles falam que estão arrependidos, mas não estão mesmo. Porque a prática deles mostra que a vida segue como sempre seguiu. Então, é um arrependimento meia boca. E então eu não estou propondo que a gente precisa ser perfeccionista, que a gente vai ser perfeito de hoje para amanhã, mas que a gente, de fato, dê passos nessa direção. E o que é interessante
é que, na verdade, esse arrependimento mais profundo, na verdade, ele é praticamente impossível. Porque nós não conseguimos nos consertar. Nós não conseguimos nos salvar. E eu acho interessante que ele diz aqui, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, né, Abraão é nosso pai, mas no verso 9, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E nós somos estas pedras. Nós somos essas pedras que Deus tem agido e tem transformado. E o discipulado de seguir a Jesus é radical porque ele vem acompanhado de uma promessa radical. João Batista diz que ele vem batizar com água, mas quem vem depois dele, no caso Jesus, vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Agora, o que quer dizer isso? Existem muitas interpretações diferentes sobre isso. Né? Tem gente que vai dizer que há um batismo, mas que tem dois resultados. Né? As pessoas que aceitam a Cristo recebem o Espírito Santo, as pessoas que rejeitam a Cristo recebem o fogo, né? Juízo. Pode ser? Ou que Jesus, agora na sua primeira vinda, aqui, ele veio trazendo salvação, o Espírito Santo, e na sua segunda vinda, ele vem trazer juízo, fogo. Mas uma outra possibilidade, e que eu acho que está correta, é que é a mesma coisa, é o Espírito Santo e fogo, tudo junto. Porque, na verdade, o com antes do fogo, ele não tem no texto grego, ele foi colocado ali para nós, para fluir melhor no português, né? Mas ele diz, ele batizará com Espírito Santo e fogo. E nós temos muitas promessas no Antigo Testamento de que quando o Messias viria, quando Jesus viria, quando o servo do Senhor viria, ele traria o Espírito Santo. Ele daria do seu Espírito ao seu povo. E a principal função do Espírito é justamente ajudar o povo de Deus a ser o povo de Deus. É justamente capacitar o povo de Deus a ser obediente. É capacitar o povo de Deus a fazer a vontade de Deus. Essa é a principal função do Espírito Santo na nossa vida. Vocês estão vendo como isso é radical? Ele exige de nós um arrependimento radical, mas ao mesmo tempo Deus nos dá um pedacinho dele mesmo dentro de nós para que a gente consiga dar esse passo de arrependimento radical. E junto com isso, vem o fogo, porque junto com isso vem a nossa purificação. Esse fogo, muitas vezes no Antigo Testamento, é símbolo de purificação, de deixar queimar aquelas partes de nós que não condizem mais com aquilo que Deus tem para nós. Tem um livro do C.S. Lewis, que é aquele das Crônicas de Nárnia, creio que vocês conhecem, né? Mas ele tem um livro chamado O Grande Abismo. Não sei se alguém conhece esse livro. Alguém conhece? Um e outro ali conhece. É um livro bem interessante, é a ficção, tá? Ficção. É como se a história de um cara que pode fazer um tour no céu ou no inferno, e daí ele vai escolher para que lado ele quer ir. Assim, digamos assim, esse é o negócio da história, é bem interessante. Mas na introdução ele faz uma explicação do livro no começo, e eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Está falando dessa viagem, né? E ele diz o seguinte: você não pode levar tudo que você tem na sua bagagem. Nessa viagem, até mesmo sua mão direita ou seu olho direito podem ser entre as coisas que você terá que deixar para trás. Não vivemos num mundo onde todas as estradas são raios de um círculo e onde todas finalmente chegarão no mesmo lugar. Não, vivemos num mundo onde cada estrada se bifurca e depois se bifurca de novo. E de novo. E a cada bifurcação você tem que tomar uma decisão. Não creio que todos os que escolhem caminhos errados estão num caminho sem volta,
mas o seu resgate consiste em voltar ao caminho certo. Um cálculo errado só pode ser corrigido, mas apenas voltando até encontrar o erro e calcular tudo de novo, e não simplesmente indo em frente. O mal pode ser desfeito, mas não pode desenvolver-se em bem. É uma questão de isto ou aquilo. Se insistirmos em ficar com o inferno, não veremos o céu. Se queremos o céu, não seremos capazes de reter nem mesmo os menores souvenirs do inferno. Muito interessante. Se nós estamos dirigindo ao céu, que eu creio que nós estamos, significa que aqueles pedacinhos do inferno nós temos que abrir mão. Tem uma música do U2, já também mais antiguinha, né? Chamada Walk On, que quer dizer continue caminhando, e eu quero ler uns pedacinhos. E eu não sei se ele não estava pensando nessa história quando ele escreveu a música, porque alguns trechos da música dizem o seguinte: você está fazendo as malas para um lugar onde nenhum de nós esteve. Um lugar que se tem que acreditar para poder ver. E o amor não é a mais fácil das coisas, mas é a única bagagem que você pode levar. O amor é tudo que você não pode deixar para trás. Tudo que você produz, tudo que você faz, tudo que você constrói, tudo que você quebra, tudo que você mede, tudo que você sente, tudo que você racionaliza, tudo que você experimenta, tudo que você fala, tudo que você veste, tudo que você trama, tudo que você cria, tudo que você destrói, tudo que você odeia, tudo isso você tem que deixar para trás. Muito interessante. E a pergunta que fica para nós: que parte de nós a gente precisa deixar para trás? Que parte de nós precisa ser queimada por esse batismo de Espírito Santo e fogo? Está na hora de nós abrirmos mão, talvez das nossas prioridades equivocadas, talvez da nossa falsidade, talvez da nossa ganância, talvez do nosso rancor, talvez do nosso vício, das nossas mentiras. Mas essa é a proposta para nós. E, de novo, eu acho isso muito radical, porque é muito difícil. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer tudo isso. É radical, mas, ao mesmo tempo, Deus está conosco. É o Espírito Santo em nós que age dessa forma, para que a gente possa deixar essas coisas para trás. Mas o bom é que tem uma terceira ampliação. Uma terceira coisa que nós precisamos expandir o nosso olhar e o nosso entendimento. Que é justamente que o amor de Deus é mais profundo do que nós imaginamos. E, de certa forma, a gente pode ver naquilo que nós já falamos, nós já podemos ver o amor de Deus subentendido, se Ele nos deu do seu Espírito, né? Fica meio nas entrelinhas já ali, mas nós precisamos deixar isso muito evidente. E nós vemos o amor de Deus por nós no batismo de Jesus. Um pouco estranho, talvez, mas a gente tem que se perguntar, por que cargas d'água Jesus quis se batizar? Se o batismo é um símbolo de arrependimento, e se Jesus é perfeito, ele não precisa se arrepender de nada, obviamente. O que ele está fazendo ali? E às vezes a gente diz, não, Jesus foi dar o exemplo, né, para a gente também fazer a mesma coisa que Jesus fez, então a gente vai se batizar. Mas o texto diz outra coisa. O texto diz, verso 15, deixe assim por enquanto, convém que façamos para cumprir toda justiça.
E é interessante que a ideia de justiça muitas vezes tem a ver com fazer o que é certo. Na Bíblia, a ideia de justiça, de retidão, é fazer aquilo que é certo, o que Deus quer, aquilo que é justo, que é correto. E por que isso seria correto de Jesus fazer isso? Porque Jesus está se identificando com esse pessoal que está arrependido. Vocês estão vendo? Ele está vendo aquele pessoal ali entrando naquela fila. Tem o pessoal do arrependimento fingido, mas tem o pessoal do arrependimento verdadeiro. E ele está dizendo, olha, eu estou com esse pessoal aí, que está se arrependendo de verdade. Eu me identifico com ele. Ele se identifica com a nossa humanidade. Ele se identifica com os nossos dilemas. E não só isso, a Bíblia nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ou seja, ele entrou ali e assumiu o nosso pecado. Nós temos um texto em Romanos que eu gosto muito, Romanos capítulo 6. E ele fala dessa relação do batismo com aquilo que Jesus fez por nós. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem, nosso velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Essa identificação de Cristo com nós é tão grande, que Paulo aqui em Romanos está dizendo assim, olha, se você está em Cristo, se você se identificou com Cristo, se você decidiu seguir a Cristo, então aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu com você. E se Cristo tomou o nosso pecado e morreu naquela cruz e pagou o preço do pecado, então isso significa que você também, de certa forma, morreu naquela cruz. Você com o seu pecado também foi morto. E se Jesus voltou a viver depois disso, então isso significa que você também vai voltar a viver. E ele fala aqui, primeiramente, de vivermos uma nova vida, mas também depois da ressurreição final, nos últimos dias. A identificação nossa com Cristo é isso. Tanto é que Paulo muitas vezes fala nas suas cartas, né, que nós estamos em Cristo. É quem nós somos. E essa identificação é amor. Pouco antes, no livro de Romanos, Paulo escreve que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente se ajeitar, ficar bonzinho, certinho, perfumado, bonitinho, né? Para daí morrer por nós. Não. Enquanto a gente ainda está vacilando, enquanto a gente ainda está pisando na bola. Esse é o amor de Deus. Mas eu fiquei pensando que se nós somos identificados com Cristo, e se aquilo que é verdade sobre Cristo de alguma forma é verdade sobre nós, eu queria voltar para o nosso texto de Mateus e chamar a atenção para como o texto termina. E se o texto termina com Deus dizendo para Jesus: você é meu filho amado, que me dá muita alegria, o que Deus também está dizendo para nós hoje? O que Ele tem para dizer para mim e para você também hoje? Ele está dizendo, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. E muitos têm observado
que Deus disse isso para Jesus antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes de Jesus fazer qualquer cura, antes de Jesus fazer qualquer ministério, antes de Jesus morrer na cruz. Ou seja, a gente vê que é um amor, não é um amor assim, eu estou te amando porque tu fez tal coisa. Não é um amor interesseiro. É um amor antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Tu és meu filho amado. E da mesma forma, Deus não me ama e não te ama por causa das nossas realizações, por causa dos nossos acertos, por causa dos nossos dons. Ele simplesmente te ama. E essa, talvez, é a parte mais pessoal dessa boa notícia do Evangelho para a gente. Tem um outro escritor que eu gostaria de citar hoje, que é o Henry Nouwen. Ele tem um livro chamado A Vida do Amado. E ele diz o seguinte: a maior armadilha da nossa vida não é o sucesso, nem a popularidade ou o poder, mas a autorrejeição. Primeira vez que eu li isso, eu pensei, autorrejeição? Sério, cara? Né? Parece aquela coisa meio de autoajuda, né? Mas presta atenção. O sucesso, a popularidade e o poder podem, de fato, representar uma grande tentação, mas a sua capacidade de sedução vem da tentação muito maior da autorrejeição. Quando passamos a acreditar nas vozes que nos consideram inúteis e indignos de amor, então o sucesso, a popularidade e o poder são facilmente percebidos como soluções atraentes. A verdadeira armadilha, porém, é a autorrejeição. A autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque ela contradiz a voz de Deus que nos diz: tu és meu filho amado. Os nossos problemas vêm disso. E nós precisamos nos lembrar dessa verdade muitas vezes, né? Relembrar constantemente que essa é a nossa identidade maior. Somos amados de Deus. E nós precisamos nos livrar das mentiras em contrário. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei o que Deus está querendo fazer na tua vida, o que Ele tem colocado no seu coração. Mas eu queria que você, de fato, considerasse essas 3 ampliações de entendimento que nós temos falado hoje. De você lembrar que o Evangelho é maior do que simplesmente, talvez, aquilo que a gente imagina. Que o reino de Deus não é sobre você, mas é sobre a transformação do mundo todo. Que talvez existe algo na sua vida que você de fato precisa se arrepender com mais seriedade. E dar alguns passos concretos de deixar algumas coisas para trás. E talvez Deus quer renovar o teu entendimento de quanto Ele te ama e de como isso é o centro da nossa vida. Que você é o filho amado, que dá muita alegria para Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu evangelho, nós queremos te louvar porque tu não nos deixou naquele estado de rebeldia, não nos abandonou à nossa própria sorte, mas tem nos providenciado um caminho de volta. Um caminho de volta que é Jesus. Um caminho de volta que também exige de nós um arrependimento profundo, mas que também conta com a promessa do teu Espírito e com a segurança, com a certeza do teu amor. Pai, eu peço que nós possamos ter a coragem de entregar o que nós precisamos entregar nas tuas mãos. E que nós possamos ser lembrados continuamente de que nós estamos nas tuas mãos, nós estamos nos teus braços, nós estamos sendo cuidados por ti. E ao mesmo tempo estamos sendo moldados por ti. Mas que
qualquer dificuldade que a gente possa estar enfrentando, também são ferramentas tuas, Pai, para nos levar para mais perto de ti. Então nos abençoa, Senhor, nos dá a certeza do teu amor e nos dá a coragem e a força para tomarmos decisões que nos levem para mais perto de ti, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente.